Preste atenção. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo se movendo agora no mundo espiritual e não é leve. Os salmos revelam que existem laços invisíveis, armadilhas cavadas no escuro, línguas afiadas como espadas e flechas disparadas em segredo contra os justos. O que seus olhos não veem, sua vida sente, especialmente nas finanças. Portas que travam sem motivo, perdas repetidas, retrocessos que não se explicam. Isso não é azar, é emboscada espiritual. Mas ouça com temor e esperança, o Deus que guarda em silêncio também responde com precisão. O Salmo 64 anuncia o momento em que a trama oculta é revelada, o conspirador é exposto e a flecha volta. Não uma flecha comum, uma flecha divina, acesa pelo fogo do juízo justo. Aquilo que foi lançado contra você nas sombras não apenas falha, retorna multiplicado, desfeito, quebrado, devolvido 7 vezes pelo próprio peso da maldade que o gerou. Há mãos ocultas tentando amarrar seus caminhos, há vozes que murmuram contra seu nome em lugares onde você nunca entrou, há redes estendidas à sua porta, pó espalhado no limiar da sua casa, acordos feitos sem o seu consentimento. Os salmos falam disso, covas cavadas, redes estendidas, setas preparadas no escuro, e falam também do contra-ataque. Deus atira sua flecha e eles são feridos pela própria armadilha. O segredo vem à luz, a maldade se denuncia sozinha. Sinta a urgência deste instante. Algo está sendo quebrado agora. O peso invisível que drenava sua força começa a ceder. A mão que puxava seus recursos para trás perde a autoridade. O salmo de proteção está sendo ativado, e não como poesia, mas como decreto. O guardião de Israel não dorme. E quando ele se levanta, as línguas se calam, os altares caem, os pactos se desfazem e o retorno acontece com precisão cirúrgica. Não saia deste vídeo. Há uma razão espiritual para permanecer. No fim, você receberá a oração que os conspiradores temem, a oração que expõe o que foi feito em segredo, convoca a luz plena e dispara a flecha celestial contra toda obra de ocultação. Fique, porque quando a flecha é liberada, o ciclo se rompe, a perda para, a vergonha muda de lado e a proteção se estabelece imediatamente. Ore comigo agora, Deus Altíssimo, refúgio e escudo, tu que vês o oculto e julgas com justiça, desfaz hoje toda a emboscada armada contra mim. Que as redes caiam, que as covas se fechem sobre quem as cavou, e que a flecha que saiu no escuro retorne purificada pelo teu fogo, anulando toda palavra maligna. Coloca guarda sobre minha casa, cerca meus caminhos, restaura minhas finanças e expõe toda a conspiração à luz da tua verdade. Que a vergonha não me alcance, que o livramento me cubra. Amém. Se esta palavra te alcançou, permaneça. Há revelações adiante que selam o contra-ataque e confirmam a vitória. Escreva com fé nos comentários, a flecha voltou. Compartilhe com quem sente o peso do invisível. Hoje, a proteção foi ativada. Vamos entrar agora na oração, não como espectadores, como soldados espirituais. Pai eterno, nós nos colocamos diante de Ti agora, sob a autoridade do Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo os Salmos, Tu és fortaleza inexpugnável, escudo ao redor, espada desembainhada contra todo inimigo oculto, e é nesta autoridade que nós entramos em guerra. Eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, que toda inveja lançada contra esta vida seja quebrada. Toda palavra sussurrada nas sombras, todo olhar contaminado, toda intenção escondida que desejou queda, atraso ou miséria, seja neutralizada agora. Que a inveja seque na raiz, como árvore cortada à beira do caminho. Eu repreendo toda língua afiada que se levantou como flecha no escuro. Seja calada agora, em nome de Jesus. Pelo poder liberado nos salmos de proteção, eu ordeno que toda feitiçaria ativa, passada ou herdada, seja desfeita neste instante. Todo trabalho oculto feito em segredo, toda armadilha espiritual armada contra esta casa, contra estas finanças, contra este destino, seja quebrado agora. Que o fogo do Senhor consuma altares estranhos, que a luz divina exponha pactos escondidos.
seja quebrado, seja desfeito, seja anulado, agora em nome de Jesus. Pai, como está escrito nos Salmos, Tu és escudo que protege de dia e de noite. Então eu declaro: este escudo se levanta agora. Toda seta que vinha de longe cai antes de tocar. Toda emboscada cai na própria cova. Toda rede estendida nos caminhos financeiros se rasga agora. Onde havia bloqueio, libertação. Onde havia perda, restauração. Onde havia drenagem invisível, abundância protegida. Eu ordeno em nome de Jesus que toda maldição familiar seja quebrada na raiz. Toda repetição de miséria, falência, doença, separação e atraso que vinha atravessando gerações, pare agora. Pela espada do Senhor descrita nos Salmos, eu corto este ciclo. Pela fortaleza do Altíssimo, eu levanto um novo marco espiritual. Esta linhagem não será mais vítima. Seja quebrado agora, em nome de Jesus. Senhor, envia a Tua luz, a luz que revela o oculto, a luz que confunde o inimigo, a luz que faz o mal tropeçar em si mesmo. Que toda conspiração seja exposta, que todo plano escondido venha à superfície e perca a força. Que aqueles que cavaram covas espirituais caiam no próprio engano, conforme a justiça revelada nos Salmos. Agora, escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Não como um gesto vazio, mas como um selo espiritual de concordância. Enquanto você escreve, algo está sendo quebrado no invisível. Pai, libera agora a espada da libertação. Corta laços invisíveis, quebra amarras espirituais, dissolve pactos antigos e levanta esta vida como cidade fortificada, cercada por muralhas de fogo e verdade. Que o inimigo olhe e recue, que a treva reconheça a autoridade do Teu nome. Eu declaro, com base nos Salmos, esta casa está protegida, estas finanças estão guardadas, este destino está selado e nenhuma feitiçaria prosperará. Agora, em nome de Jesus, toda opressão cesse, toda confusão saia, toda carga espiritual caia por terra. Que venha paz, clareza, avanço e restituição. Porque o Senhor é escudo, é fortaleza, é luz, é libertador, e esta guerra Tu já venceste. Amém. Agora saímos da oração, mas não saímos da vigilância. Respire fundo e permaneça atento, porque o que você acabou de declarar não ficou no campo das palavras. No mundo invisível, quando alguém libera declarações alinhadas aos Salmos com autoridade delegada, movimentos reais acontecem. A Escritura revela que há batalhas que não vemos, estratégias ocultas, flechas lançadas no escuro contra pessoas que sequer imaginam que estão sendo alvos. Pense nisso de forma simples. Quando o inimigo age nas sombras, ele tenta atingir áreas sensíveis, mente, saúde, relacionamentos e principalmente finanças. Enquanto a pessoa não discerne a origem espiritual do ataque, os efeitos aparecem como bloqueios inexplicáveis, desgaste contínuo e portas que se fecham repetidamente. É assim que a flecha do engano tenta operar, silenciosa, precisa, sorrateira. Mas o Salmo 64 revela um ponto de virada. Ele nos ensina que Deus não é indiferente ao que é tramado em segredo. Quando a palavra é conhecida e declarada com fé, algo muda no ambiente espiritual. O ataque não segue seu curso normal, a trajetória é interrompida. Aquilo que vinha escondido perde o disfarce, a armadilha é revelada antes de cumprir seu objetivo. É aqui que a imagem da flecha ganha força espiritual. O texto bíblico mostra que o Senhor responde de forma direta, justa e repentina. O que estava oculto vem à luz, o que foi planejado em silêncio perde o poder. Não por força humana, mas porque Deus mesmo entra na batalha. Ele expõe conspirações, confunde estratégias e desmonta obras que pareciam bem estruturadas. Quando a palavra fala que a resposta vem de repente, ela nos lembra que o agir de Deus não depende de aviso prévio. O livramento pode acontecer no momento menos esperado. Conversas secretas são interrompidas,
planos caem por terra, pessoas que agiam com dupla intenção são desmascaradas, e aquilo que parecia avançar contra você perde força e recua. Talvez, enquanto você ouve esta mensagem, existam situações que não fazem sentido, comentários estranhos, resistências injustificadas, conflitos que surgiram do nada. O Salmo 64 nos ensina a não ignorar isso, mas também a não viver com medo. Ele aponta para um Deus que vê, ouve e age. Um Deus que transforma emboscadas em testemunhos e ataques em provas de proteção. Este não é um convite à paranoia, mas ao discernimento espiritual. É entender que nem toda batalha é visível e que a resposta não está em reagir com ira, mas em permanecer alinhado com a palavra. Quando você se posiciona, o peso não fica sobre você. A defesa vem do Senhor. No canal Atos da Fé, nós não alimentamos o medo, nós fortalecemos a fé. E a fé cresce quando entendemos que não estamos sozinhos na guerra invisível. O mesmo Deus que revelou as armadilhas é aquele que guarda seus passos, protege seus caminhos e sustenta seu futuro. Permaneça conosco. No próximo trecho, vamos aprofundar como se manter protegido diariamente, como fechar brechas espirituais e como caminhar com segurança, mesmo em meio a ambientes carregados de oposição. Não saia. O que vem a seguir completa esse entendimento e fortalece ainda mais sua posição espiritual. Isso mesmo. Parentes acendendo velas nas sombras, pronunciando nomes em segredo, usando óleos consagrados para o mal, não como folclore, mas como prática real, ativa, acontecendo agora no mundo invisível. Muitos ignoram isso, outros sentem os efeitos e não sabem a origem. Mas hoje, neste exato instante, a escritura que estamos ativando declara um ponto de ruptura. A flecha divina sai do trono do Altíssimo, atravessa o véu do oculto, expõe tudo à luz, desmonta cada obra e faz o retorno segundo a justiça de Deus. O Salmo 64 não promete silêncio, ele promete exposição. O que foi feito escondido não permanece escondido. O que foi tramado em segredo perde a cobertura. E quando a luz entra, o mal não resiste. Ele recua, se confunde e cai pelo próprio peso. Foi exatamente isso que aconteceu com Caroline. Caroline tinha 39 anos, enfermeira dedicada, 15 anos de carreira sem uma única mancha, respeitada em um hospital privado de alto padrão. Sua vida seguia estável até que, de forma progressiva e inexplicável, tudo começou a desmoronar. Primeiro veio um cansaço fora do normal. Não era estresse comum. Era uma fadiga que drenava suas forças logo ao entrar em casa. Depois, dores de cabeça intensas, sempre no mesmo horário. Médicos investigaram, exames não apontaram nada. Em seguida, os sonhos recorrentes, perturbadores, sempre com figuras encapuzadas enterrando algo com o nome dela em lugares escuros. Ao mesmo tempo, o dinheiro começou a sumir, pequenos valores primeiro, depois quantias maiores. Discussões constantes com o marido por motivos insignificantes. 3 acidentes de carro em poucos meses, objetos se quebrando sozinhos dentro de casa, barulhos, passos, sombras e sempre por volta das 3 da manhã. Carolyn sabia. Aquilo não era normal. Havia algo espiritual operando, mas ela não conseguia identificar a fonte, até que uma conversa simples mudou tudo. Certa tarde, sua filha de 6 anos voltou da escola e disse, com a inocência de quem não entende o peso das palavras: "Mamãe, a tia Rebecca foi lá hoje no recreio. Ela perguntou se você ainda guarda aquela foto grande do casamento, a que fica pendurada ao lado da sua cama." Aquela frase acendeu um alerta imediato no espírito de Carolyn. Rebecca era cunhada, sempre presente, sempre curiosa demais, sempre comparando salários, promoções, bens, conquistas, um interesse constante disfarçado de cuidado familiar. Naquela noite, exatamente às 3 da manhã, Carolyn teve um sonho diferente. Não confuso, direto, claro, revelador. Ela viu Rebecca entrando na casa de uma mulher envolta em trevas, entregando a foto do casamento e mechas de cabelo retiradas da escova, meses antes, durante uma visita aparentemente comum. Carolyn não viu cada palavra dita com ódio. Quero que ela perca o emprego. Quero que o casamento dela seja destruído. Ao acordar, Carolyn não entrou em pânico. Algo havia mudado. O medo deu lugar ao discernimento. Pela primeira vez, ela entendeu que não era vítima indefesa. Havia uma resposta espiritual.
Havia uma arma bíblica, havia um salmo que expõe, interrompe e devolve. E é aqui que a promessa que fizemos começa a se cumprir. No próximo trecho, você vai entender o que Carolyn fez, como ela se posicionou espiritualmente, como o Salmo 64 foi declarado de forma prática e o que aconteceu nas semanas seguintes, quando a flecha divina entrou em ação e a verdade veio à tona. Permaneça, porque a proteção não termina na revelação, ela se estabelece no posicionamento diário. Para que ela nunca tenha paz naquela casa da qual se gabava, para que o dinheiro escape de suas mãos, para que sofra como eu sofri. Essas foram as palavras que Carolyn ouviu no sonho, não como imaginação, mas como revelação. Às 13h15 da manhã, ela despertou tomada por um frio profundo, o corpo em alerta, o espírito convicto. Deus estava mostrando o que era feito no oculto. Não havia mais dúvida, havia discernimento. No dia seguinte, Carolyn chegou ao meu escritório abatida, mas decidida. Disse com a voz trêmula: "Pastor, minha cunhada contratou pessoas das trevas. Elas têm minha foto, meu cabelo. O que eu faço? Como me defendo contra algo feito em segredo?" Eu respondi com a autoridade da palavra, não com medo: "Carolyn, você não vai provocar ninguém. O próprio Deus fará justiça. Ele é quem dispara a flecha que expõe. Declare o Salmo 64 por 21 dias, ao amanhecer, ao meio-dia e à noite, não como ritual, mas como posicionamento." Não é repetição, é concordância com o céu. Os efeitos começaram rápidos. No terceiro dia, Caroline dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em meses. Nenhum pesadelo, nenhuma opressão. Enquanto isso, Rebeca passou a ter crises de ansiedade exatamente às 3 da manhã. No sétimo dia, uma ligação inesperada. A mulher envolvida com práticas ocultas telefonou em pânico. Disse: "Não sei explicar. Tudo o que foi feito está voltando. Há algo protegendo essa mulher. Vejo uma luz que atravessa o que tentamos levantar." No 10º dia, Rebeca sofreu um acidente a caminho daquele lugar. O carro ficou destruído, sem explicação lógica, apenas uma certeza. Os caminhos começaram a se fechar para quem insistia no erro. No 14º dia, o marido de Caroline encontrou um recibo esquecido e uma quantia alta paga para destruir sua vida. A verdade veio à luz, exatamente como o Salmo anuncia. No 21º dia, a transformação estava completa. Os sintomas desapareceram, a saúde foi restaurada, o casamento se fortaleceu. Caroline recebeu uma promoção inesperada, com um aumento significativo. E o mais impactante, as pessoas envolvidas encerraram tudo. Relataram sonhos com mensageiros armados, advertências claras para parar. Rebeca se arrependeu, buscou restauração e hoje testemunha publicamente que não há vantagem em lutar contra quem está guardado por Deus. Se o seu espírito confirma esta palavra, ela é para você agora. A flecha da justiça não precisa da sua força, ela precisa do seu alinhamento. E não foi um caso isolado. Mark, 42 anos, arquiteto independente, viveu um ano inteiro de bloqueios inexplicáveis. Projetos aprovados eram cancelados sem motivo. Contratos sumiam. Um dia, ouviu uma conversa que o despertou. Meu primo disse que alguém está trabalhando para que Mark não feche negócios. Ali, ele entendeu. Um antigo sócio, movido por vingança, havia buscado ajuda errada. A orientação foi simples e bíblica. Declare o Salmo 64 por 14 dias. No terceiro dia, o computador do ex-sócio foi perdido. No 7º, um cliente teve um sonho claro que expôs a trama. No 10º, provas vieram à tona. No 14º, a virada. 6 clientes reativaram projetos e novos contratos surgiram. Em 2 semanas, Mark recuperou o que havia perdido em 12 meses. Enquanto isso, quem tramou, colheu o próprio desvio. Esses testemunhos não exaltam pessoas, exaltam um princípio. O Deus que vê o oculto age com justiça. No Atos da Fé, nós ensinamos isso. Não viva reagindo ao mal. Posicione-se na palavra. No próximo trecho, você aprenderá como manter esse posicionamento diariamente e como fechar definitivamente as brechas. Não saia, a proteção continua. Houve ainda um último sinal que selou tudo.
Uma empresa aparentemente próspera, sustentada por práticas ocultas e acordos nas sombras, desmoronou em apenas 15 dias depois que a flecha divina foi disparada. Contratos caíram, sócios se voltaram uns contra os outros, portas se fecharam sem explicação. Hoje, Marcos, o mesmo que antes vivia bloqueios, dirige uma companhia 4 vezes maior, estabelecida com paz, clareza e prosperidade limpa. E Tiago, alguém que saiu das trevas e renunciou publicamente à bruxaria, testemunha com temor: não existe proteção real fora da verdade. Associar-se ao oculto cobra um preço que ninguém consegue pagar. Veja o padrão, não é coincidência. A flecha divina não falha. O que é tramado em segredo é exposto. O que é lançado nas sombras retorna. Tudo volta multiplicado, conforme a justiça perfeita de Deus. Agora, levante-se onde você está. Se puder, erga as mãos. Sinta a autoridade de Cristo descendo, e não como emoção passageira, mas como posicionamento espiritual. Você não nasceu para viver bloqueado por feitiçaria, inveja ou conspirações. Você nasceu como filho do Deus Altíssimo, guardado por Ele, cercado por sua presença. Neste momento, existem conversas acontecendo onde o seu nome é mencionado. Existem altares onde colocaram fotos, objetos, palavras. Há familiares visitando lugares errados, vizinhos enterrando obras, colegas pagando para que portas se fechem. Isso está acontecendo agora. Mas também agora e neste instante o céu responde, porque hoje a flecha divina é liberada. Ela atravessa toda a conspiração, expõe toda a feitiçaria, desmantela todo o plano e devolve tudo segundo a justiça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Juiz Supremo de toda a terra, Rei soberano acima de tudo o que existe, eu me apresento diante do teu trono pela autoridade que Jesus Cristo conquistou na cruz. Não venho por mérito humano, mas pelo sangue que me redimiu completamente. Hoje eu clamo pela tua justiça perfeita contra todo inimigo oculto que conspirou em segredo contra minha vida, contra toda obra de engano levantada nas sombras, contra toda palavra maligna lançada em oculto, contra toda armadilha preparada à noite. Tu conheces cada reunião secreta, cada conversa sussurrada, cada tentativa de bloquear meus caminhos. Nada te escapou. Tu viste, ouviste e registraste tudo. Por isso, eu ativo agora, com fé e submissão à tua palavra, o poder revelado no Salmo 64. Declaro que a flecha do Senhor é liberada do seu trono neste exato momento, com precisão perfeita. Que ela alcance toda a conspiração escondida, que ela exponha o que foi feito no escuro, que ela desmonte estruturas levantadas contra mim, que ela interrompa ataques antes que avancem. Não peço vingança humana, confio na tua justiça, que é reta, santa e sem erro. Onde houve tentativa de ruína, que venha restauração. Onde houve bloqueio, que venha avanço. Onde houve medo, que venha paz. Onde houve perda, que venha restituição. Que fique claro no mundo espiritual, esta vida está guardada, este caminho está protegido, este futuro pertence ao Senhor. No Atos da Fé, nós cremos nisso. E no próximo trecho, você aprenderá como sustentar essa proteção no dia a dia, como viver sem medo e como caminhar com autoridade, mesmo sabendo que o mundo invisível existe e porque maior é aquele que guarda você. Permaneça, a flecha já foi liberada e a história ainda não terminou. Permaneça comigo, porque a continuidade desta palavra não é para incitar ódio, mas para selar a justiça espiritual revelada no Salmo 64. A Escritura não nos conduz à vingança humana, e sim à entrega completa do juízo nas mãos de Deus, que age com verdade, luz e autoridade perfeita. Quando declaramos que a flecha do Senhor é liberada, estamos falando de interrupção total do mal, de quebra de estruturas ocultas, de exposição da mentira e de desmantelamento de tudo o que foi construído fora da verdade. A flecha divina não opera como violência carnal, ela opera como luz que atravessa a escuridão, como verdade que desmonta o engano, como justiça que faz o mal perder sustentação. Que essa flecha, enviada pelo Senhor, ultrapasse toda a defesa espiritual levantada no erro, toda a confiança depositada em pactos falsos, toda a tentativa de blindagem construída na injustiça.
que ela atinja um centro de cada plano secreto, não para destruição cega, mas para cessação imediata. Que nada que foi arquitetado em reuniões escondidas continue de pé. Que conspirações familiares mantidas por anos sob aparência de normalidade sejam reveladas pela luz da verdade. Ó Deus, que a verdade venha à tona. Que conversas privadas marcadas por mentiras sejam desmascaradas. Que calúnias percam força diante dos fatos. Que reputações sejam restauradas. Que a escuridão que tentou se prolongar se dissipe diante da tua luz e que fique claro quem andou em integridade e quem se sustentou no engano. Pedimos, Senhor, que toda obra espiritual contrária à tua vontade seja completamente desfeita. Tudo o que foi levantado para causar medo, confusão, divisão, enfermidade emocional ou bloqueio financeiro seja neutralizado agora. Não permitas que nada disso permaneça ativo nem por mais um dia. Que toda influência espiritual errada perca autoridade. Que toda prática oculta seja interrompida. Que toda pessoa envolvida seja impedida de continuar, confrontada pela verdade e levada ao arrependimento. Que todo vínculo espiritual contrário se rompa. Que toda tentativa de manipulação espiritual caia por terra. Nós declaramos, com base nos Salmos, que o Senhor é fogo purificador, e não para consumir pessoas, mas para consumir obras más, intenções corruptas, estruturas de engano. Que esse fogo limpe caminhos, restaure ambientes e devolva a paz. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma obra contrária prosperará, que toda armadilha se desfaça antes de cumprir seu intento, que todo plano volte ao pó, que toda tentativa de prejuízo seja anulada. E declaramos também que a justiça de Deus alcança todos os envolvidos, não para destruição, mas para que o mal cesse, para que haja temor, recuo e transformação. Que aqueles que insistiram no erro sejam impedidos de avançar e que suas próprias estratégias percam efeito. Quanto a nós, declaramos proteção. Proteção na mente, proteção na casa, proteção nas finanças, proteção nos relacionamentos, proteção no futuro. Que o Senhor nos guarde em seus caminhos, que Ele feche todas as brechas, que Ele sustente nossa história. No Atos da Fé, nós afirmamos que quem anda na luz não precisa temer o oculto. A flecha do Senhor já foi liberada. A verdade já está em movimento, e aquilo que não nasceu em Deus não permanecerá. No próximo trecho, você aprenderá como permanecer blindado espiritualmente, como viver sem medo e como caminhar com discernimento e paz, mesmo sabendo que a batalha invisível existe, e porque o Senhor é quem luta por você. Permaneça. A justiça continua em curso. Continuamos firmes, sem recuar 1 milímetro, porque a justiça que foi ativada não para no meio do caminho. Aquilo que foi liberado no mundo espiritual agora se completa com proteção, separação e confirmação. Que todas as armas espirituais levantadas contra você se voltem contra os próprios autores, não por vingança humana, mas pela lei perfeita do Senhor, que jamais falha. Eu decreto, em alinhamento com a autoridade do céu, que toda feitiçaria enviada contra a sua vida retorna agora multiplicada por 7, como flecha de fogo celestial contra quem a encomendou, financiou ou sustentou. Cada vínculo espiritual maligno retorna com peso 7 vezes maior, esmagando a estrutura de quem o criou. Cada encantamento oculto, cada palavra ritualística, cada obra feita nas sombras perde sustentação e colapsa. Toda maldição lançada contra você retorna ao pó, e quem a pronunciou enfrenta o próprio juízo daquilo que tentou liberar. Enquanto a justiça avança, o Senhor te cobre completamente. Ele te protege enquanto executa seu decreto perfeito. Você está cercado pelo sangue precioso de Cristo como escudo impenetrável. Exércitos angelicais se levantam ao seu redor, e anjos guerreiros que não dormem, não se cansam, não falham. Um muro de fogo celestial se estabelece agora ao redor da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde física e emocional, do seu futuro e do futuro dos seus descendentes. Que nenhum contra-ataque desesperado do inimigo derrotado alcance você.
Que nenhuma retaliação de quem foi exposto toque a sua vida, nem de perto nem de longe. Que nenhum novo pacto maligno consiga anular a proteção eterna do Senhor sobre você. Você está selado pelo sangue de Cristo, aquele que venceu a morte. Você está guardado pelo Espírito Santo invencível, sustentado por uma força que não se quebra. Agora, com a autoridade delegada, você rejeita e expulsa todo o peso de palavras amaldiçoadas lançadas contra você com ódio. Você não carrega mais o fardo das mentiras alheias, das fofocas venenosas, dos olhares invejosos que tentaram bloquear o seu caminho. Toda a energia espiritual negativa lançada contra você é expulsa agora, sem direito de retorno. Hoje, clamamos pela justiça divina contra tudo que foi dito com maldade, escrito com veneno, pensado com ódio ou decretado com intenção destrutiva. Justiça perfeita contra a calúnia sem provas. Justiça firme contra as mentiras deliberadas usadas para tentar destruir reputações. Justiça santa contra aqueles que agiram em silêncio, mas se alimentaram da dor alheia, como predadores espirituais. Que o fogo purificador do Senhor incinere completamente cada frase maldita declarada contra o seu nome. Que nenhuma palavra maliciosa continue ecoando no mundo espiritual nem por mais um segundo. Tudo que foi lançado para te envergonhar publicamente, para te limitar profissionalmente, para te ferir emocionalmente, é queimado agora pelo poder absoluto do nome do Senhor. E que o próprio Deus exponha com verdade absoluta quem age com falsidade, quem se aproxima com aparência de amizade, mas carrega intenções ocultas. Que sejam revelados aqueles que vestiram máscara de irmãos enquanto tramavam como inimigos. Não para confusão, mas para libertação, separação e paz. No Atos da Fé, você aprende que Deus não apenas livra, Ele revela, confirma e estabelece. Permaneça. A justiça continua avançando, a proteção permanece ativa e quem confia no Senhor jamais será confundido. Permaneça atento, porque agora selamos o que foi liberado. Não com palavras soltas, mas com verdade alinhada à justiça de Deus. Que nenhuma aliança disfarçada de bênção permaneça escondida sob a hipocrisia. Que todo acordo feito na escuridão seja exposto à luz plena e perca completamente sua força, agora sem exceção. Que toda reunião secreta onde planejaram a sua queda se dissolva e que nenhum plano elaborado consiga avançar sob circunstância alguma. Repreende, Senhor, Todo-Poderoso, toda tentativa maligna de manipular a minha história. Que aqueles que tentaram controlar narrativas com mentiras sejam silenciados pela Tua verdade. Que estratégias perversas se esvaziem, que palavras venenosas percam alcance, que o peso do engano se desfaça. Onde quiseram esmagar o meu nome, o Senhor me levanta com honra. Onde planejaram humilhação pública, o Senhor estabelece confirmação visível. Onde semearam dúvidas sobre minha integridade, a verdade me justifica diante de todos. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, toda fofoca maliciosa, toda crítica disfarçada de conselho, toda zombaria oculta, toda acusação velada com sorrisos falsos. Rejeito cada distorção das minhas palavras e ações. Nenhuma dessas palavras define quem eu sou. Nenhuma palavra contaminada determina o meu futuro. Que toda malícia acumulada se dissipe da atmosfera espiritual. Que nenhum resíduo de engano permaneça. Que o vento purificador da Tua justiça leve para longe todo o peso que não me pertence. Declaro com fé que toda palavra amaldiçoada foi quebrada, que acusações infundadas foram destruídas, que mentiras deliberadas foram silenciadas. A justiça perfeita do Senhor já está em movimento. O mal perde sustentação. A escuridão recua, a verdade permanece. Se esta oração toca o seu coração, deixe seu amém nos comentários agora, como um selo de concordância com o céu. E agora, caminhemos juntos pelo Salmo 64, não como leitura distante, mas como posicionamento vivo. Ó Deus, ouve a minha voz quando clamo, preserva a minha vida do medo do inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos ímpios, da conspiração dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e disparam palavras como flechas emboscadas do inocente e atacam de repente.
Firmam-se em propósitos maus e falam de ciladas ocultas, pensando que ninguém os vê. Esta é a realidade espiritual que enfrentamos. Palavras lançadas no escuro. Mas o Salmo também revela a resposta. Deus intervém. Ele confunde os planos, expõe as armadilhas e protege os que confiam nele. Não para gerar medo, mas para estabelecer discernimento e descanso. Quem anda na luz não vive refém do oculto. No Atos da Fé, aprendemos a viver assim, vigilantes, firmes, sem paranoia, conscientes, sem medo. No próximo trecho, vamos mostrar como permanecer protegido diariamente, como fechar brechas com sabedoria bíblica e como caminhar em paz, mesmo quando a verdade vem à tona. Permaneça. A justiça já está em curso, e o Senhor guarda os seus. Eles planejaram a injustiça, dizendo: investigamos tudo com cuidado, porque de fato o íntimo e o coração do homem são profundos. Mas o Senhor que sonda tudo, atira a sua flecha do alto. E quando essa flecha é liberada, não há defesa que resista. Eles são feridos de repente, caem sem aviso. A própria língua que usaram para ferir se volta contra eles. As palavras que lançaram como armas se tornam o instrumento da sua ruína. E todos os que veem isso balançam a cabeça, tomados de temor, porque reconhecem, foi Deus quem fez isso. Então toda a humanidade passa a temer. As pessoas comentam, refletem e dizem: vejam o que o Senhor realizou. O justo, porém, se alegra no Senhor e encontra refúgio nele. Os retos de coração se levantam em honra, porque chegou o tempo da exaltação. Algo mudou radicalmente no mundo espiritual. A flecha divina foi disparada diretamente do trono de Deus. Os céus se abriram, exércitos angelicais foram mobilizados. Toda a conspiração foi marcada para a exposição. Toda obra de feitiçaria foi marcada para a destruição. Neste exato momento, aqueles que trabalharam contra você sentem um medo inexplicável. Bruxas perdem o controle espiritual. Feiticeiros entram em pânico ao olhar para qualquer coisa ligada a você. Familiares movidos por inveja caem em confusão. Colegas traiçoeiros tropeçam sem entender por quê. Nada disso é coincidência. É o efeito direto da justiça divina em movimento. Permita-me profetizar sobre o seu destino, com temor e alinhamento ao céu. Nas próximas 24 horas, você verá o primeiro sinal sobrenatural inegável. Será algo tão claro que não deixará espaço para dúvida. Uma conspiração começará a ser exposta. Uma informação reveladora chegará até você. Um inimigo será desmascarado. Uma confirmação surgirá onde antes havia apenas suspeita. Nos próximos 7 dias, mudanças dramáticas acontecerão, desafiando qualquer explicação natural. Aqueles que conspiraram experimentarão quedas inesperadas. Aqueles que financiaram obras malignas enfrentarão problemas financeiros súbitos e devastadores. Aqueles que enterraram trabalhos ocultos serão expostos de forma humilhante. A lei do retorno multiplicado por 7 já foi ativada e não pode mais ser interrompida. Dentro de 21 dias, sua vida será irreconhecível. Bloqueios antigos desaparecerão. Portas que permaneceram fechadas por anos se abrirão de forma sobrenatural. Pessoas que se afastaram voltarão pedindo reconciliação. Oportunidades perdidas retornarão multiplicadas 7 vezes. A provisão abundante fluirá de fontes inesperadas, confirmando que foi Deus quem agiu. Dentro de 90 dias, você estará testemunhando publicamente o que o Senhor fez. Você contará como a flecha divina expôs conspirações, como a verdade veio à luz, como a justiça venceu. Você glorificará a Deus por uma vitória total e incontestável. Eu vejo restauração onde havia destruição, abundância multiplicada por 7 onde havia escassez, promoção sobrenatural onde houve humilhação. O Salmo 64 te introduziu em uma dimensão permanente de justiça divina, onde tudo o que foi roubado retorna multiplicado. O que foi declarado aqui não é motivação psicológica, não é pensamento positivo, não é emoção passageira. É palavra profética liberada do trono de Deus, e quando o Altíssimo decreta algo sobre uma vida, todo o inferno junto não consegue impedir.
Hoje você experimenta o poder do Deus da justiça perfeita. Sua alma foi renovada, sua mente foi libertada, seu espírito foi fortalecido, correntes de conspiração caíram, algemas de feitiçaria foram quebradas, toda opressão foi expulsa. Agora você caminha em uma nova dimensão espiritual, dimensão da autoridade delegada, dimensão da justiça ativada, dimensão da proteção angelical, dimensão onde você não é mais vítima, você é testemunha viva do poder de Deus. Permaneça firme. O que começou no mundo espiritual já está se manifestando no natural, e ninguém poderá deter aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Você é mais que vencedor, não por força própria, não por mérito humano, mas porque está protegido pelo sangue de Cristo, cercado por uma aliança eterna que não pode ser quebrada. A flecha divina já foi liberada e ela repele todo o mal, neutraliza toda a armadilha e faz com que tudo o que foi lançado contra você retorne multiplicado por 7. Por isso, avance agora com absoluta confiança. Não recue, não tema. O Senhor luta as suas batalhas enquanto você permanece firme. O sangue dele te cobre como um escudo vivo. Seus anjos te guardam dia e noite, nos caminhos visíveis e invisíveis. A palavra dele te sustenta quando o cansaço tenta se aproximar. A vitória que pertence a Cristo se manifesta na sua vida multiplicada por 7. Nada ficou pendente, nada ficou em aberto. O céu já decidiu ao seu favor. Que o Senhor continue abençoando cada passo do seu caminho. Que a face dele resplandeça sobre você, trazendo clareza onde havia confusão, direção onde havia dúvida, descanso onde havia medo. Que a paz do Senhor governe o seu coração e silencie toda a ansiedade que tentou te paralisar. Que o poder de Deus te acompanhe todos os dias da sua vida, multiplicado por 7 em tudo o que você tocar, decidir e construir. O céu celebra a sua vitória. Os anjos se alegram com a sua libertação. O mundo espiritual reconhece que houve um decreto irrevogável. O inferno treme, não porque você grita, mas porque você está livre, guardado e selado pelo sangue de Jesus Cristo. A batalha já foi vencida antes mesmo de aparecer no natural. O tempo de humilhação ficou para trás. O seu tempo de glória começa agora. E ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de impedir aquilo que Deus decretou sobre a sua vida. O que ele determinou se cumpre. O que ele prometeu se manifesta. O que ele selou permanece, multiplicado por 7. Você não anda mais sob ameaça, você anda sob promessa. Não anda mais sob ataque, anda sob cobertura. Não anda mais como vítima, mas como testemunha viva do poder do Deus Altíssimo. Se esta oração falou profundamente com você, inscreva-se agora, ative o sino porque você está entrando em uma nova estação espiritual e precisa permanecer alinhado com aquilo que Deus está liberando. Escreva nos comentários com fé e convicção. A flecha divina foi disparada e tudo retorna multiplicado por 7. Deixe seu like urgentemente, porque cada like é uma declaração espiritual de que a justiça de Deus foi ativada. Compartilhe esta oração com alguém que está sofrendo com conspirações, ataques ocultos ou conflitos familiares ligados à inveja e maldade. Alguém que você ama precisa dessa palavra hoje. E se o Senhor tocar o seu coração, apoie este ministério com gratidão. Ao fazer isso, você se torna um canal para que mais vidas conheçam o poder da flecha divina que expõe, quebra cadeias e devolve tudo multiplicado por 7. Seguimos firmes, conscientes de que não estamos sozinhos. O Deus que começou essa obra é fiel para completá-la. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém.